Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 9, como de costume, dividiremos o nosso programa em duas partes. A primeira parte comentaremos 3 matérias escolhidas por nós sobre as novidades e as notícias envolvendo o mundo do RH na última semana. E no segundo bloco, traremos o plano de carreiras. Você sabe o que é? Como a empresa pode te ajudar a crescer na vida? A resposta a essa e outras perguntas você acompanha logo mais no vídeo. E a primeira matéria de hoje está disponível no site da Exame e diz: o papel do líder é desenvolver, não comandar, afirma presidente da Gerdau. Essa matéria foi escrita por Laiane Serrano, publicada no site da Exame no dia 13 de fevereiro de 2025. Essa matéria traz pra gente uma entrevista feita com o CEO da Gerdau, o senhor Gustavo Werneck, e ele dá umas dicas do que ele anda fazendo como CEO da Gerdau nos últimos 7 anos. E ele fala que descobriu ao longo da sua carreira que a coisa mais importante que existe em uma empresa é focar naquilo que realmente importa, que são as pessoas, e aqui a gente entende como os colaboradores ou cliente interno e os clientes externos. Tudo que você faz para uma empresa é voltado para esses dois públicos. No primeiro lado das pessoas, no ambiente interno, você tem que estar preocupado em criar um ambiente seguro. Já para o outro lado do cliente externo, você tem que estar sempre atento às dores e às necessidades do seu cliente. E a estratégia da empresa, os esforços envidados pela empresa devem ser voltados para estes dois públicos. E o Gustavo conta um pouquinho da sua carreira. Ele fala que 2 coisas fizeram muita diferença na vida dele como um alto executivo. A primeira delas foi uma viagem que ele fez para a Índia e trabalhou lá durante 2 anos. E ele percebeu que os indianos tinham uma habilidade que falta na sociedade ocidental, que é ter uma escuta mais profunda, é realmente conversar com as pessoas, entender os seus pensamentos, as suas vontades, suas ideias e ouvir e trazer aquilo para dentro da sua vida. Quando você traduz isso no mundo da gestão, a gente está falando de criar um ambiente seguro para poder ouvir efetivamente os seus colaboradores, para que eles falem, pensem, ajam e, consequentemente, também errem. Porque você não consegue criar nada sem errar, igual a gente já comentou nos vídeos anteriores. E a segunda dica que o Gustavo dá pra gente é: eu tinha um grande problema com o tempo e eu descobri que eu conseguia aumentar o meu tempo delegando. Olha que interessante. Então, a delegação, ele acaba tirando responsabilidade de cima dele próprio e repassando para colaboradores da sua equipe. São seus liderados. E, logicamente, como eu disse na primeira dica, você tem que criar um ambiente seguro. E quando você dá autonomia para o seu colaborador, quando você promove a segurança psicológica, acompanhe o vídeo do nosso card aqui em cima. A gente já falou sobre segurança psicológica. Você consegue diminuir a sua demanda e a sua carga de trabalho e, consequentemente, você multiplica seus braços. Multiplicando seus braços, você multiplica seu tempo. E hoje, ele consegue dedicar o tempo dele àquilo que realmente importa, que são as pessoas. E ele fala que 70% do tempo dele como executivo na Gerdau, ele atua mais como um chefe dos recursos humanos do que como um CEO. E ele também aproveita esse tempo disponível, porque ele conseguiu multiplicar o tempo dele para o próprio cuidado, o autocuidado e a própria saúde mental. Se ele não estiver bem, ele não consegue ser um bom líder, não consegue engajar suas equipes. Então ele pratica o seu karatê, tem suas horas de lazer, consegue ter uma paz de espírito, uma cabeça boa e consegue contaminar os seus colaboradores com coisas boas. E ele diz que essa segunda dica é fruto de uma mentoria que ele fez. E ele recomenda a mentoria para todo mundo, porque ela ajuda você a se desenvolver. Inclusive, vou aproveitar para fazer o nosso merchandise. O Humanizando tem mentorias individuais e coletivas. Se você tiver interesse, manda um oi aqui pra gente que nossa equipe entra em contato. E por fim, o Gustavo traçou os planos para 2025 na Gerdau. E a prioridade é o investimento em tecnologia,
diversidade e sustentabilidade. Parabéns, Gustavo, por levar para a Gerdau as melhores práticas do mundo do RH e tratar seus colaboradores de uma forma humana. E a segunda matéria de hoje está disponível no site da Forbes e diz: Task Masking. Entenda a nova tendência de fingir produtividade no escritório. A tradução literal de task masking nada mais é do que mascarar uma tarefa. Essa matéria foi escrita por Brian Robson em 12 de fevereiro de 2025. A matéria basicamente traz pra gente uma nova tendência na geração Z. Lembrando que a geração Z é considerada como as pessoas nascidas entre 95 e 2010. E qual é a nova tendência da geração Z? Fingir que está trabalhando muito. Olha que loucura! Essa tendência, o task masking, ela foi percebida no TikTok, que é a rede social que eu diria mais utilizada atualmente pela geração Z. E ela percebeu que vídeos que tratavam sobre esse assunto tiveram mais de 1 milhão de visualizações nos últimos 6 meses e tentou entender um pouquinho mais o que estava causando este fenômeno entre os mais jovens. Foi percebido, depois que acabou com a pandemia, algumas grandes empresas elas começaram a cancelar as suas políticas de home office e começaram a pedir para os seus colaboradores retornarem à empresa. E a geração Z, insatisfeita com este movimento, começou a fazer uma forma de protesto, fingindo que estavam se esforçando no trabalho. E na verdade, não passava de um teatro. E, inclusive a matéria, ela traz dicas de como você faz isso. E isso está disponível nos milhares de vídeos que já existem sobre o tema no TikTok. E duas dessas táticas que chamaram a atenção é o chamado teclado frenético. É você digitar com força, às vezes escrevendo coisas sem o menor sentido, mas para as pessoas ouvirem que você está digitando com velocidade, produzindo muita coisa, teoricamente. Porque, como eu disse, é um teatro. E a segunda forma de agir dessa maneira que eu achei interessante são as ligações falsas. Eles pegam, ligam para um amigo, conversam assuntos aleatórios, começam a discutir, falam de forma concisa, como se estivessem tratando de coisas extremamente sérias, importantes, envolvendo o ambiente de trabalho e, de novo, simplesmente para fingir. E a matéria comenta, e agora eu também trago um pouquinho do meu ponto de vista, que isso é um problema de desconexão. E o que acontece com a geração Z? A gente vai falar muito sobre a geração Z em outros vídeos, mas o que acontece? Eles têm mais vontades, então eles são mais diretos, eles são mais claros com relação ao que eles querem e o que eles não querem. Uma comunicação com a geração Z, ela tem que ser rápida, curta, direta e efetiva. Você tem que ser claro. E está havendo um grande choque geracional, porque a geração anterior, a geração X e a Y, por exemplo, elas aceitavam mais serem, desculpa a expressão, às vezes um pouco forte, serem escravos do seu próprio trabalho. E a geração Z, ela não admite isso. Ela não entende como que uma pessoa vai dar a sua vida por uma empresa. Não vou entrar no mérito se essa visão está certa ou está errada, mas eles deixam claro que eles não aceitam este movimento. Então esse task masking nada mais é do que um protesto, como alguns outros fenômenos que a gente já vem observando, como o próprio abandono silencioso. E no final, minha opinião, Alexandre, a empresa ela tem que estar preocupada com os resultados, com o que está sendo entregue. Se você tem um colaborador que trabalha 10 horas, 12 horas, 15 horas, mas entrega 1, e você tem um colaborador que trabalha 2 horas e entrega 3, esse trabalhador de 2 horas, ele não pode ser punido porque está produzindo mais com menos. A lógica é o inverso, e eu vejo muito isso em empresas. O colaborador que entrega 3, na metade do tempo do colaborador que entrega 1, ele acaba ficando sobrecarregado e acaba sendo mais demandado do que os outros. Porque no final disso tudo, pouco importa a aparência. As pessoas, elas são inteligentes, elas arrumam formas de fazer as coisas de uma forma mais efetiva, gastando menos tempo e produzindo mais. Essa é a natureza do ser humano e da própria economia. A natureza da economia é produzir mais com menos. E isso, os seres humanos, eles acabam fazendo de certa forma também. Eles sempre querem produzir mais com menos. Você não pode pegar a ideia de disponibilidade de colaboradores full time, o tempo inteiro, 24 horas por dia.
As pessoas, elas têm o direito à desconexão. A gente vai comentar isso em outros vídeos. A pessoa entra para fazer uma atividade, ela entrega essa atividade e ela encerra a sua relação com a empresa. Deve ser assim, isso é uma coisa saudável e deve ser alimentada. As pessoas, elas têm outras coisas na sua vida, elas não vivem em função da empresa. E a geração Z, ela veio para jogar na cara da geração X e da geração Y, que elas não estão dispostas a se submeter a isso. Então está tendo aí um choque geracional, mas acredito que no final uma boa conversa dos dois lados acaba resolvendo, logicamente, cada um cedendo um pouco e todo mundo convergindo para o que é melhor para a empresa e, logicamente, para todas as pessoas. E a terceira matéria de hoje está disponível no site da Você S.A. e diz: Birra de criança, o que ela ensina sobre inteligência emocional no trabalho. Essa matéria foi escrita por Camila Antunes, publicada no dia 15 de fevereiro de 2025. Essa matéria traz um ponto de vista da Camila com relação à parentalidade que ela percebe na sua própria vida. E ela viu que pessoas que têm filhos praticam obrigatoriamente a inteligência emocional diariamente ao lidar com seus filhos. É bom a gente relembrar um pouquinho aqui a famosa definição de inteligência emocional de Daniel Goleman, que diz: inteligência emocional é a capacidade de identificar, compreender e gerenciar as próprias emoções, assim como reconhecer e influenciar a inteligência emocional dos outros. Ou seja, quando você tem um filho, uma criança, ela é muito instintiva, ela é muito emocional. O lado racional, que é o que faz a gente efetivamente controlar as nossas emoções numa criança, não está maduro. É uma aula diária você lidar com birras, problemas, gritarias com os seus filhos. É isso que ela diz. E ela traz um caso interessante, que ela diz que um dia a filha dela de 5 anos deu uma birra no supermercado e ela viu que não podia discutir com ela no mesmo nível, porque ali ela estava nervosa, ela estava gritando, estava fora de si. E ela faz uma analogia que isso às vezes acontece no seu ambiente de trabalho. Você às vezes vê um colega, vê um chefe, vê um subordinado que está fora de si. E ela fala: eu tenho que praticar com os meus filhos diariamente a inteligência emocional. E ela comenta que neste caso da filha dela, ela abaixou, diminuiu o tom de voz, entendeu qual era a reclamação legítima da sua filha, conversou com ela, fez com que ela efetivamente entendesse o que ela estava dizendo e conseguiu resolver o problema sem piores consequências. Isso basicamente é ter um controle emocional evoluído. Lembrando que a gente já tem um vídeo aqui falando sobre especificamente a inteligência emocional. Confira no card. E a Camila também traz um dado muito interessante de uma pesquisa feita pela Harvard Business Review, dizendo que a inteligência emocional responde por até 90% da performance de líderes no ambiente de trabalho. E aí ela traz um outro dado de uma pesquisa da Universidade de Cambridge, dizendo que pais que têm um bom envolvimento com os seus filhos acabam tendo mais empatia e resiliência emocional, fundamentais para a própria inteligência emocional. Por fim, ela traz que um relatório da McKinsey diz que para o ano de 2025 as habilidades mais valorizadas serão a empatia e a regulação emocional. E agora chegamos à segunda parte do nosso vídeo de hoje. Plano de carreiras, você sabe o que é? Vou trazer para você. O plano nada mais é você montar, definir o que vai ser feito para alcançar algum objetivo. Isso é um plano. Quando a gente fala de plano de carreira, é a mesma coisa, só que voltado para o ambiente de trabalho. A gente fala de plano, é uma definição daquilo que você quer almejar, uma promoção, um maior salário, uma posição diferenciada ao longo do tempo e o que você tem que fazer para chegar lá. Esse é um plano de carreira. E aqui cabe uma ressalva muito interessante. Geralmente as pessoas têm que ter um plano de carreira próprio, porque nem sempre as empresas vão trazer para você um plano de carreira alinhado com aquilo que você quer. Então, se você tiver um plano de carreira próprio, você vai tentar ver se há uma convergência
entre o seu plano e o plano da empresa. Lembrando que eu falei no primeiro vídeo do canal sobre o fit cultural, você tem que entender se os seus ideais, se os seus objetivos, se os seus planos estão alinhados com aquilo que a empresa pretende e quer. E aí a gente tem que trabalhar os pontos comuns entre aquilo que você entende que é bom para você e a empresa tem que enxergar aquilo que é bom para ela e fazer um alinhamento. Então, o que eu estou dizendo aqui sobre o plano? Fundamental, tem que ter uma comunicação clara, tem que haver transparência e principalmente tem que haver honestidade, senão você vai estar caindo no care washing. Lembra do que eu falei no vídeo de care washing, o card está logo acima. E quando você entra em uma empresa, às vezes até antes de você entrar na empresa, você tenta entender e tenta enxergar se a empresa possui um plano de carreiras pré-definido. Isso é importante. Empresas sérias, empresas maiores, elas já têm a regra do jogo definida antes. Então, quando você entra em uma empresa, você tem expectativas e você almeja chegar a algum lugar. E quando essas expectativas estão alinhadas com o que a empresa quer, é difícil você ter uma revolta, você ter uma frustração, porque lembrando, frustração é a expectativa não atendida. Então, se você entra numa empresa, ela já traz para você, este é o plano de carreira. Para você chegar na função A, você tem que ter essa habilidade, você tem que ter este conhecimento, você tem que ter esta atitude, lembra de competência. E aí, está definida a regra do jogo. Você consegue ir evoluindo dentro da empresa, você consegue crescer com a empresa e, logicamente, é uma via de mão dupla. Você vai mostrando que está a fim de se desenvolver, de atender às expectativas da empresa e a empresa, logicamente, vai te fornecer as ferramentas e o meio necessário para que você chegue lá. Porque no final, quando os dois ficam alinhados e caminham para o mesmo rumo, quando o plano de carreira pessoal ele coincide com o plano de carreira da empresa, você consegue desenvolver o potencial máximo dos seus colaboradores. E é isso que a gente sempre deve estar buscando, porque potencial máximo, entregas máximas, resultados máximos. Essa é a ideia. E logicamente, sempre aproveitando o melhor dos seus colaboradores, eles vão se sentir úteis, seguros e satisfeitos com seu propósito cumprido e com a saúde mental em dia. Atualmente, podemos dizer que existem 4 tipos de planos de carreira. Você tem a carreira em Y, que ela faz uma separação entre o corpo técnico e o corpo gerencial. Basicamente, a diferença entre eles é que o corpo técnico vai tratar da sua habilidade específica para desenvolver alguma coisa e o corpo gerencial vai tratar da forma mais macro. Ela vai lidar com os técnicos. No final, ela acaba lidando com as pessoas e as equipes. São os famosos líderes. Então, a gente tem os líderes para o lado do corpo gerencial e a gente tem os técnicos para o lado do corpo técnico. Essa é a carreira em Y. Temos também a carreira em W, e a carreira em W ela é um pouco parecida com a carreira em Y, só que ela tem uma terceira perna, e essa terceira perna é que a pessoa, por vezes, tanto o técnico quanto o gestor, ele pode atuar também em projetos. Ora, o técnico pode ser um coordenador de um projeto, um membro de um projeto, alguma coisa do tipo, como o gestor também pode. Então é como se você acabasse misturando essas atividades quando você abre um projeto. E o projeto, lembrando, ele tem início, meio e fim com escopo definido. Então você destaca o técnico ou gestor para este projeto e aí você está criando a terceira perna. E aí, dedinho. Carreira em W, exatamente isso. Tem também a carreira mais tradicional, que é a carreira linear, que você entra como um técnico e termina a sua carreira como um super técnico. Basicamente é isso. A gente tem algumas definições nas empresas, elas acabam definindo uma escala, uma hierarquia, degraus a serem subidos ao longo da carreira. Você entra como júnior, depois vira pleno, depois sênior, depois master. Cada empresa define de um jeito. Tem empresas que usam números. Número 1, nível 1, nível 2, nível 3, nível 10, nível 20. Pouco importa. Na verdade, a carreira linear vão ter alguns critérios, alguns objetivos, podendo também ter alguns critérios subjetivos, como uma entrevista, por exemplo, que vão fazendo com que você, ao longo do tempo, progrida de nível, suba de nível. Essa é a carreira tradicional linear. E agora você tem o 4º tipo de carreira, que é a carreira em rede. Na verdade, a carreira em rede, você não se define. Você não diz se você é técnico, se você é gestor. Você depende do que a demanda necessita, o que a empresa precisa. Ora você está aqui, ora você está ali. Basicamente, vou trazer aqui
a carreira em rede, ela depende de resiliência, reskilling, controle emocional, inteligência emocional, outras habilidades. Eu diria para você que essa carreira em rede, ela depende mais de soft skills, a gente já comentou isso antes, que são as competências comportamentais, elas são muito mais valiosas do que as competências técnicas, que são as famosas hard skills. Ou seja, geralmente são pessoas multidisciplinares que entendem um pouco de tudo, altamente adaptáveis e que ora estão aqui, ora estão ali. Elas se movimentam tanto para cima quanto para baixo, como também lateralmente. Por isso que é uma carreira em rede. Você acaba podendo rodar em todo esse ciclo da estrutura hierárquica da empresa. E lembrando que para qualquer um dos 4 planos mencionados, você tem que ter uma boa gestão por competências. Lembrando do nosso vídeo sobre gestão de competências. Porque quando você vai definir um plano, você tem que entender o que você quer e o que as pessoas precisam ter para conseguir fazer o que se espera delas. E, por fim, o maior desafio que existe em um plano, logicamente, é que o mundo muda todo dia. Às vezes você faz um plano de carreira 5, 10, 15, 20 anos e você não sabe sequer se a empresa vai existir até lá. Você não sabe sequer se aquela função daquela pessoa daqui 5 anos, 10 anos ocorreu uma inovação tecnológica que eliminou aquela atividade. Esse é o maior desafio de se ter um plano, porque o plano, quando a gente fala em plano, a gente está falando em coisas perenes, a gente está falando de coisas sustentáveis, a gente está falando de coisas que vão vigorar ao longo do tempo. Qual é o melhor plano que você tem que ter? Seja resiliente, aprenda a se reinventar sempre que necessário e uma palavrinha que está muito na moda agora é o tal do reskilling, desaprender para reaprender. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você conhece alguém perdido que precisa de um plano, manda esse vídeo para ele. Se você acha que a sua empresa tem que ter um plano, não sabe o que fazer e precisa de ajuda, manda esse vídeo para o seu gestor ou para o RH para ele entender a importância de um plano de carreira dentro de uma empresa. Se tiver gostado, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. É isso aí, agradeço e até o próximo vídeo.